Vou pedir para vocês se apresentarem. Isabela, faz aí a sua apresentação. Me diz quem você é, porque muitas pessoas ainda, por incrível que pareça, ainda não conhecem a Bela das Tretas. E também aproveita e diz para a gente o que é a OMP, porque tem muita gente novata que está seguindo aqui a Liga, né? Está com a gente já esse 1 ano que a Liga existe. E eles ainda estão um pouco perdidos. É gente nova que está começando a trabalhar com PI. E eles precisam disso. Eles precisam conhecer a Isabela, precisam conhecer a Patrícia e o que elas fazem pela PI no Brasil. Tá, a palavra está com você. Bom dia. Meu nome é Isabela Pimentel. Eu sou conselheira do escritório no Brasil da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ou como a gente chama carinhosamente, OMP? É uma agência especializada das Nações Unidas em propriedade intelectual. Da mesma forma que você tem a OMS para a saúde, a Unicef para a educação, você tem a OMP, que é para propriedade intelectual especificamente. Nós temos mais de 190 Estados-membros, nós temos mais de 1.000 funcionários de 150 nacionalidades diferentes, se eu não me engano, um pouquinho mais até. E nós tratamos com grandes temas de propriedade intelectual. A função principal da OMP é atuar como um secretariado para discussão de convenções internacionais no tratamento de propriedade intelectual. O que é isso? Então, você tem, por exemplo, uma convenção, que é a Convenção de Berna, que estabelece parâmetros mínimos para esses 170, depois eu vejo o número direitinho, para esses Estados-membros, para proteção de direitos autorais ou para proteção de propriedade industrial. Além dessas convenções internacionais, a gente também tem serviços de registro internacional de patentes, marcas e desenhos industriais e indicações geográficas, né, para alguns países. E a gente tem outras funções também. Uma delas é, como é que se chama? Você oferecer infraestrutura adequada para os escritórios de propriedade industrial no mundo todo, para eles poderem deixar os seus serviços ainda mais eficientes, padrões internacionais também de exame, técnicos, né? E aí tem também a função de cooperação com países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos e até países desenvolvidos também, para a organização de atividades para a promoção da propriedade intelectual, para a criação de uma cultura de propriedade intelectual. A gente também é uma referência mundial bibliográfica em propriedade intelectual, então não só a gente tem uma biblioteca muito ampla, né, muito completa, a gente desenvolve publicações próprias e a gente também tem base de dados. Então tem bases de dados internacionais onde você pode ir buscar, por exemplo, patentes do mundo todo, que sejam, né, tenham sido feitas via PCT, ou marcas, ou desenhos industriais. E aí também a gente tem parcerias público-privadas, que depois eu posso falar mais um pouquinho, né? Mas também não vamos ficar esse tempo todo, né? Mas aí o foco também, eu acho que a parte mais importante dessa live é esse braço também de treinamento. Então a OMP, ela oferece cursos de capacitação que vão desde mestrado até capacitação de examinadores de propriedade industrial, de escritórios nacionais. E a gente também tem atividades nesse escritório do Brasil que são específicas para um público brasileiro. Muito bom. Depois a gente vai falar mais dos cursos. Agora, Patrícia, conta pra gente quem é a Patrícia Trotti e o que ela faz lá na academia e no NPI. Na verdade, eu sou professora de matemática por formação. Entrei como técnica em propriedade industrial no INPI em 2006. E estou na academia desde que ela se constituiu como um grupo de trabalho para a criação de um centro de pós-graduação para a formação de recursos humanos especializados na área de propriedade intelectual, quando existia no INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, uma diretoria de articulação e disseminação, e que hoje está concentrada na coordenação de disseminação, uma coordenação geral de disseminação para a inovação. E essa construção, né, de que vem aí há mais de 15 anos acontecendo, de formação de profissionais
quer dizer, eu atuo não na parte de docência, né, e sim na gestão administrativa aí dos cursos de pós-graduação especificamente, porque a área de extensão, que é uma relação que nós fazemos em parceria com a OMP há muito tempo, é organizada por uma outra área de extensão, mas a Isabela tem toda a propriedade aí para falar sobre essas atividades que nós fazemos em parceria aí com muito sucesso durante esse tempo todo. E, na verdade, o NPI tem como missão, justamente, além de conceder esses direitos de propriedade intelectual que a Isabela tão bem comentou sobre as atividades, o que a OMP estimula, na verdade, no desenvolvimento não só do Brasil, mas de todos os países aí pelo mundo, mas a gente tem ainda como missão estimular a inovação e a competitividade para que exista realmente um desenvolvimento tecnológico e econômico no Brasil. E é a partir dessa necessidade, desse intuito, que a academia vai fortalecendo as suas ações em parceria, e aí eu acho que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco para vocês sobre isso, conforme a Soraya for comentando. E é muito legal aqui porque a gente está falando em 3 pessoas aqui que se formaram na própria Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, né? Eu me formei, e a Soraya e a... Eu tô no início. A Soraya e a Isabela estão em percursos semelhantes, em tempos distintos. A Isabela, com todo o seu saber aí já adquirido sobre propriedade intelectual, ela está apenas só conquistando um título aí de mestrado, porque, na verdade, ela tem muito saber aí a compartilhar e a nos ensinar também. Ela só tem 2 mestrados antes desse que ela já está fazendo, né? Esse é o terceiro dela. É muito bom isso, né? Aquela pessoa que teima, né? Opa, tem que ir. Muito bom. Meninas, a gente sabe, né, que poucas faculdades e universidades têm nas suas grades a matéria de propriedade intelectual no Brasil. E quando tem, elas são optativas, na maioria das vezes, não obrigatórias. E aí vem uma função muito importante, as associações de classe, né, que já há muito tempo têm ajudado e colaborado em disseminar o conhecimento. A BAP, há muitos anos, a ASP, onde eu, inclusive, sou vice-presidente, a BPI, mais recentemente, criou uma área de cursos, veio né, se juntar nesse trio, né, de associações que oferecem cursos, e também agora, eu tenho até a honra de dizer que, através da própria OAB, na Comissão de Propriedade Intelectual, que até eu presido, no Guarujá, a gente tem um curso que já está na 3ª edição, que é um sucesso, por boa parte desse sucesso dele tem a ver porque ele é online, a gente consegue atingir o país todo. Então, todas as edições a gente esgotou muito rápido as vagas, e é mais uma oferta, né, que a gente faz aí de possibilidade de conhecimento, de disseminar a propriedade intelectual. Aí eu pergunto para a Isabela, quais são os desafios desse ensino da propriedade intelectual aqui no Brasil e o que a OMP tem feito para colaborar? Obrigada, Soraya. Bom, a OMP ela já tem estabelecido a sua Academia de Propriedade Intelectual, que fica em Genebra, né? E nós temos uma liderança, eu acho que mundial até, no desenvolvimento na oferta de cursos online. Então, a gente já tem um portfólio de mais de 20 cursos, grande parte deles já foi traduzido para o português, que vão desde noções básicas de propriedade intelectual até busca em bases de dados ou redação de patentes, de reivindicações de patentes. Então, tem cursos até bem adiantados, bem sofisticados e elaborados. O que eu vejo, e isso é um ponto de vista muito pessoal, mas que inclusive foi até refletido no discurso do nosso diretor-geral quando ele veio aqui para o Brasil, é que faz falta a gente conseguir atingir aquele público que não é iniciado. Então, realmente, você chegar naquele cara que está na faculdade de engenharia, de literatura, porque propriedade intelectual ela é multidisciplinar. E agora você tem temas novos também, por exemplo, game design. O cara ele vai fazer uma faculdade para aprender videogame, que é propriedade intelectual pura,
e não necessariamente ele vai ter um módulo que seja de direitos autorais, que é o básico do básico. Então, a gente vê muita desinformação também, muita confusão, principalmente porque, sim, propriedade intelectual não é um tema fácil. Você tem várias legislações, então o que se aplica nos Estados Unidos é diferente do que se aplica no Brasil, que é diferente do que se aplica na Europa. Hoje em dia você tem esse ponto mundial também, né? Porque você não está mais lidando com o cara que está ali em Niterói, né? Você no Rio de Janeiro. Talvez você esteja tratando com a Paramount que está na Califórnia, né? Então você tem, sei lá, um compositor que está na França, você tem um cara em Burkina Faso também com quem você está lidando. Então tem toda essa interdisciplinariedade e também essa referência, esse marco internacional também hoje em dia, do comércio, no mundo, como ele está. Então, eu acho, pessoalmente, assim, a gente tem um grande desafio, tanto a OMP como o INPI, como as associações, que é de chegar nesse público, chegar no cara que está fazendo uma faculdade de artes visuais ou até no artesão que está vendendo miçanga na rua e falar, vem cá, você tem direito sobre isso, você tem reivindicações, você pode usar, e aí é outra coisa também que ninguém quase nunca fala, é do uso estratégico da propriedade intelectual. Porque as pessoas veem, por exemplo, registro de marcas, porque isso é uma burocracia, para quê? Né? Eu já tenho o meu nome da empresa, né? O nome comercial. Mas você pode associar essa marca ao seu negócio e depois, no futuro, quando você vier vender o seu negócio, você vende a marca junto que está valorizada também. Então, ou então você usa esse registro da marca para você garantir um empréstimo bancário, para você conseguir um fundo de um investidor. Então, tem vários outros aspectos também da propriedade intelectual dos quais não se falam. A gente coloca muito assim, você precisa para proteger, para evitar que outras pessoas venham e usem indevidamente, que também é uma função super válida. Mas e as outras funções da propriedade intelectual? Como que a propriedade intelectual pode facilitar a sua vida? E não ser só mais uma burocracia? Muito bom. Você comentou, né, que é multidisciplinar. Eu concordo com você. Inclusive, o ideal seria, acho que até o ano passado, numa live que eu fiz com a professora Cone Cesário, a gente comentou, e ela também trouxe esse tema, de ter propriedade intelectual nos cursos de engenharia, porque lá você cria inovação, você cria, né, as invenções, enfim. No curso de administração, para gestores, no curso de marketing, pessoal que cria, né, as marcas. Isso. Tem aí contabilidade, o cara que vai contabilizar todos esses ativos intangíveis. Enfim, realmente concordo que é multidisciplinar e que deveria ser mais disseminado. Deixa eu perguntar para a Patrícia. O NPI, ele além de ser responsável por gerir, né, o sistema brasileiro de concessões de direitos de uma invenção, uma patente, de uma marca, de um desenho industrial, programa de computador, etc., ele tem também a missão de estimular a inovação em prol do desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Você pode contar um pouco para a gente sobre essas ações que estão sendo desenvolvidas atualmente pela academia da qual você faz parte? Claro. O INPI, na verdade, ele tem assim um leque de ações sendo orientadas para o desenvolvimento de noções da propriedade intelectual para estimular a inovação. Mas, especificamente na academia, e eu posso dizer que a academia hoje é um centro de excelência em propriedade intelectual no Brasil, que vem atuando aí há mais de 15 anos na formação especializada e necessária para o incentivo à inovação no país. E o interesse pela propriedade intelectual ele vem crescendo muito, né, a cada ano. E nós, acompanhando o relatório de atividades recém-divulgado do INPI, até com relação aos cursos que realiza com a OMP, nós tivemos, nesse ano de 2021, mais de 5 mil pessoas capacitadas, até por conta dessa questão do ensino à distância, né? Como você bem falou, aí o programa de vocês, que tem edições lotadas, os nossos que fazemos em parceria com a OMP também. Para pensar assim, um pouquinho em relação à quantidade de pessoas, você vê isso em 2021, em relação a 2020, nós tivemos um acréscimo, um aumento de 23% em relação ao ano de 2020, em relação às pessoas capacitadas por esses cursos, né? Então, a gente, além
da atividade do curso de extensão, a gente tem o programa de pós-graduação, que são mestrado e doutorado profissionais. Até 2013 ele era acadêmico, doutorado, e nós mudamos a categoria dele para profissional, até entendendo que a propriedade intelectual, pelo seu caráter multidisciplinar e voltado especificamente para o mercado, para a iniciativa de ações que possam corrigir ou até aprimorar alguma coisa relacionada ao ambiente de trabalho especificamente. Então, eu acho que o curso profissional ele tem tudo a ver e com expectativas de entregas de produtos que não necessariamente são acadêmicos. Um programa profissional ele está muito voltado para... Aliás, tem diversas formas de entregas de produto final de curso, como até ativos de PI, como programas de computador, como patentes, como manuais, como boas práticas para se inserir no mercado de trabalho, enfim. Ele tem uma propriedade assim muito específica e válida, sem tirar o mérito da questão da titulação, né, de ser profissional para o acadêmico. Isso, em termos de titulação, eles têm o mesmo valor, né? Então, não há nenhum desmerecimento, quer seja pela questão de ser acadêmico ou profissional. E dentro dessas atividades, a gente também faz cursos específicos também para pessoas que trabalham dentro do Sistema Nacional de Inovação, também em parceria com a OMP, né, que é acho que o nosso parceiro mora aí em relação a conteúdo. E desde o ano passado, nós começamos a vislumbrar aí um outro público que necessita, assim como a Isabela falou, em relação a como é que você ingressa, como é que você faz com que pessoas de outros cursos que não trabalham com a propriedade intelectual tenham acesso a esse conhecimento e percebam a importância para poder valorizar esse conhecimento e de repente, constituir assim, uma ação mais inovadora e empreendedora dentro do nosso país mesmo. Criamos, no final do ano passado, uma premiação voltada para professores e gestores de escolas da educação infantil, até o ensino médio profissionalizante. E essa iniciativa, na verdade, ela buscou, quer dizer, o prêmio em si, ele buscou identificar, valorizar e divulgar experiências educativas que diz respeito à inserção da propriedade intelectual nessa faixa de ensino, né? Dessa faixa etária entre crianças e jovens. E, muito coincidentemente, a temática até que o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que bem incentivado pela OMP, esse ano agora, que leva justamente para a juventude, a Isabela vai falar muito mais sobre isso aí, sobre essa questão, que estamos agora vivendo esse momento aqui de falar numa live, justamente porque estamos na semana aí de incentivo ao conhecimento, à disseminação da propriedade intelectual, e esse ano o tema é a juventude. Então, assim, foi uma coincidência boa para que nós percebêssemos que esse público ainda está muito carente, até visto o número de inscrições que recebemos, muito embora tenha sido um período muito curto, que foi no final do ano passado, mas tivemos uma recepção assim, de inscrições e de iniciativas muito interessantes, que tem muito a ver com a nossa visão do que a gente espera, como é que a gente espera que a propriedade intelectual integre o conteúdo das salas de aula do nosso país. Eu vou deixar esse pouquinho mais para frente, porque aí a gente desperta o interesse, né? Mas ele tem... o prêmio foi muito bem sucedido, trabalhamos em 4 iniciativas de categorias, e aí a gente aqui, que é o público maior, até entende de propriedade intelectual, mas se a gente for vislumbrar
as categorias que foram trabalhadas é justamente tudo que a gente percebe de propriedade intelectual no nosso cotidiano, que tem a ver com criatividade, que fala da educação para a inovação e a produção artística. Teve categoria de cidadania, que leva para uma cultura de respeito pela criação. Temos a de tecnologia, que é a que a gente bem conhece, que é muito voltada para a ciência e inovação. Temos a categoria de planeta, que diz respeito ao aproveitamento sustentável e inovador dos recursos naturais. E também a categoria de negócios, que fala sobre educação para o empreendedorismo. Foi um prêmio muito interessante que nos fez pensar, não de encerrar o prêmio, porque o prêmio é uma coisa anual, né, mas dele acontecer, mas dentro desse ano de 2022, nós envidarmos esforços para que essa cultura, esse conhecimento, ele não se perca. Então, a gente está dando continuidade nesse ano a um projeto bem bacana aí de inserção da propriedade intelectual nas escolas. Muito bom. Só para pegar aí o gancho do que você falou, Patrícia, e o pessoal que está entrando agora na live, isso que você está falando é o prêmio PI nas escolas, certo? Prêmio PI nas escolas, que o INPI lançou, o primeiro prêmio que o INPI lançou ano passado para atrair, né, o professor, que na verdade a gente não chega direto ao aluno, né? Mas a gente está falando, com professores do ensino fundamental, de que séries que da vocês educação básica como um todo, que pega desde o ensino fundamental até o médio e profissionalizante. Toda a educação básica, na verdade. Então, ele começa via o professor. E aí... Começa via professor. O professor é que, na verdade, tem que se sensibilizar e entender e achar que a propriedade intelectual está no cotidiano e na vida dele. E que ele pode, sim, usufruir dela para trazer exemplos do dia a dia, né? Até como uma forma multidisciplinar, transdisciplinar, na verdade. Esse é o nosso grande objetivo, de falar da propriedade intelectual como num contexto em que integre todas as disciplinas e que leve, inclusive, eu já estou adiantando aqui a história, mas que a base curricular do ensino médio ela está sendo modificada, então tem um projeto aí para os próximos 3 anos de incluir uma nova formação para os alunos do ensino médio, relacionado a uma formação mais prática e profissionalizante, que inclui um projeto de vida. E aí pergunto eu a vocês, se vocês não veem, né? Se a gente não vê que a propriedade intelectual tem tudo a ver com esse estímulo a jovens aí que estão iniciando as suas escolhas de carreira, né? A pensar que eles podem ser, sim, empreendedores, que eles podem ser músicos, autorais, podem ser inventores, eles podem ser vendedores, eles podem ser compradores, eles podem fazer tudo, desde que a gente possa minimamente estimular a criatividade, né? E fazer com que eles compreendam que esse universo não é só para quem está, né, um pouco mais além, mas a gente também tem que entender que esse potencial está incutido dentro de cada um de nós. É um pouco sobre tudo isso que a gente pretende falar, de incentivar, não só dizer que a PI é importante, não, mas que ela está dentro de tudo que a gente faz e que pode, a proteção desse direito pode fazer valer interesses para nós mesmos, né, enquanto pessoa. Inclusive, essa garotada toda, muitas vezes, consome produtos falsificados, eles nem têm ideia da dimensão que isso tem no contexto, né? Eu vou voltar nesse assunto depois com você, Patrícia, eu quero saber mais sobre PI nas escolas. Mas antes, eu queria que a Isabela contasse para a gente dos cursos da OMP e dessa semana, né, que se comemora, amanhã, inclusive, é o dia oficial, né, dia mundial, né, da propriedade intelectual. Tanto que a gente só conseguiu, às 11 horas de uma segunda-feira, reunir às 3 por conta de tantos eventos que vão ter a semana toda. E eu sei que a OMP e o INPI estão aí com uma grade bacana, né, a semana toda.
Mas fala um pouco primeiro dos cursos que vocês oferecem e dessa grade que é online, né? Isso é muito bacana. Eu torço muito para a academia do NPI continuar com as aulas online. Isso é muito benéfico. A gente atinge tantos colegas também de tantos outros estados e própria, né? A mobilidade nas cidades é muito complicada, né? Mesmo no Rio, o próprio NPI estando aqui, nem todo mundo mora perto, né? Então, assim, eu sou muito fã dos cursos online. Vamos lá. Tá com Já você. aproveita para botar aqui, né? Sem pressão, Patrícia. Não, pressão nenhuma. Apenas um favoritismo que eu acho que só beneficia Meu todos. comentário. Então, dia 26 de abril é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, foi estabelecido pela ONU, porque é o dia da assinatura da convenção que estabelece a OMP. Nesse dia 26 de abril, ao longo dos anos, sempre é escolhido um tema específico e nós organizamos várias atividades em torno desse tema. Então, a gente já teve tecnologias verdes, a gente já teve mulheres na propriedade intelectual, e o tema desse ano são jovens na propriedade intelectual. A OMP tem o seu próprio portfólio de eventos, mas também existem eventos que estão acontecendo com a Associação Paulista de Propriedade Intelectual, com a ABAP, com as OABs regionais também, então, escritórios de advocacia. A gente tenta dar o apoio o máximo que pode a universidades, mas é claro que a gente não consegue cobrir todas as frentes, né? Adoraria estar podendo falar em todos os eventos, mas realmente são muitos. Dos eventos que a OMP está organizando essa semana, bom, a gente está inaugurando, né, a Semana da PI hoje aqui na Liga. Em paralelo, uma colega minha, Fernanda Pareschi, isso eu estou falando de Brasil, tá? Ela está falando na reunião da Comissão de PI da OAB do Paraná. E amanhã a gente tem um evento no qual participam todas as associações, todos os players de propriedade intelectual do país. Então, vai ser um evento que vai ser organizado pela OMP e NPI, Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. Depois eu queria falar um pouquinho sobre o GIP também, Soraya, que eu acho que é importante a gente falar da estratégia. A BPI, ASP, a BAP, USPTO, que é o Escritório Americano de Propriedade Industrial, o INPI da França, do Japão, da Dinamarca. Então, quer dizer, tem todos esses que eu não vou conseguir me lembrar agora, vou fazer uma injustiça. Amanhã vai ser às 4h30 da tarde, no canal do YouTube da BPI. Vai ser transmitido ao vivo. A gente vai ter keynotes, né? Vai ter palestras, vai ser inclusive moderado pela Cone Cesário, que é a nossa orientadora, minha e da Soraya, no mestrado do INPI, e com duas crias dela. A Sara, eu não vou me lembrar o nome dela agora, ela é uma jovem, ela não tem nem 35 anos, e ela tem um negócio online jurídico. Eu também vou conhecer um pouquinho melhor isso. E o Alan ou o Caio, que vão falar sobre o trabalho deles também com NFT. E depois, ao longo da semana, na quarta, na quinta e na sexta, às 10h30 da manhã, a gente vai ter workshops também, que vão ser moderados e apresentados por jovens empresários, empreendedores que estão entrando nessa seara, né, de negócios e que estão se dando bem. Mas que, basicamente, a nossa ideia é mostrar um pouco que a legislação de propriedade intelectual ela é de 1996 e 98. Então, hoje em dia, o que está sendo desenvolvido não cabe necessariamente dentro daquele guarda-chuva que a lei prevê, entendeu? Que a patente é uma invenção, ela tem modelo, né? Então, hoje em dia, você tem, por exemplo, o NFT. O NFT, ele confere realmente proteção por direito autoral? Pesquisa com célula-tronco não é protegível por patente no Brasil? Mas, então, quais são as outras estratégias? De que forma você pode pegar a propriedade intelectual e usar ela no seu benefício? A ideia dessa semana, desse calendário de eventos que estão sendo organizados, né, os eventos que eu chamo de oficiais, assim, é justamente trazer essa discussão à tona, né? Apesar das tecnologias e dos produtos e dos serviços que estão sendo desenvolvidos e oferecidos hoje em dia serem diferentes do que está protegido, previsto na legislação de 1996, como que você pode usar isso também em seu benefício? Como que você pode incorporar a propriedade intelectual dentro de uma estratégia? Porque eu acho que todo mundo já sabe, entendeu? De, não sei, pesquisa, em patentes farmacêuticas, isso aí a gente já discutiu bastante. Agora, eu acho que a ideia é falar um pouco assim, o infoprodutor, que está desenvolvendo uma apostila e que amanhã encontra a apostila dele à venda no Mercado Livre, por exemplo.
né? Quais são os direitos dele? Como é que ele pode se proteger? Ele pode colocar uma marca d'água, ele pode usar a tecnologia também em benefício dele para proteger a propriedade intelectual. Esse é o grande evento que a gente vai fazer com todos, né? Depois a gente também está organizando no dia 28, 27, no Fundão, um evento que vai ser o meu primeiro evento presencial depois de 2 anos também. Confesso que eu estou um pouco nervosa. Na agência de inovação ali da UFRJ também a gente vai ter um evento das 10 às 12. Estão todos convidados. E tem mais alguns ali também, mas eu acho que esses são... Ah, sim, também tem um que eu queria comentar também, que nós estamos lançando amanhã o portal de respeito aos direitos autorais. Esse é um portal que já existe, que foi desenvolvido pelo governo da Coreia, em cooperação com a OMP. Ele se destina a apresentar o tema de direitos autorais para um público de 8 a 15 anos. Então, ele é subdividido em módulos, eu acho que são 6 módulos, e daí, de acordo com a faixa etária, daí você tem, assim, por exemplo, para crianças menores, eles comparam o que é propriedade, o que você acha que é propriedade, você acha que esse teu telefone é uma propriedade, se tirasse esse telefone de você, e você não acha que os direitos autorais, que uma criação tua também é uma propriedade, então ele trabalha um pouco com isso, né? A gente está lançando esse portal amanhã em Florianópolis, no auditório da UDESC, vai ter atividades com crianças também, vão ter 2 turmas escolares que vão estar lá. E depois a gente vai sentar, né, Patrícia, para a gente conversar como que a gente pode expandir esse portal de respeito aos direitos autorais para os vencedores do PI nas escolas e outros professores. Realmente, eu acho que é um trabalho muito complementar, né? Aí, bom, agora vamos falar dos cursos na Academia da OMP e do escritório da OMP no Brasil. A Academia da OMP, ela tem grandes ramos, né? Então, ela tem o ramo de ensino à distância, como eu falei. Então, ele vai desde o DL 101, que é um curso geral em propriedade intelectual que a gente oferece no Brasil. Amor Eterno. Eu fiz há muito tempo atrás para matar meus créditos na faculdade, na época. Olha. Ganhei 50 horas. Ah, sim, também inclusive, tem que passar na prova, de mestrado, né? Alunos de mestrado do INPI, vale a pena lá para conferir, para seminários ali, para disciplina de seminários, vale a pena fazer uns 2 cursos aí durante o ano, né? Para quem está fazendo mestrado e doutorado. Então, são cursos assim que são fáceis, né? Porque você pode gerenciar o seu horário, não tem normalmente hora que você tem que estar conectado, são apostilas em PDF que você lê, daí no final você apresenta uma prova escrita, uma múltipla escolha. Nós temos 4 cursos que são oferecidos em cooperação com o INPI, que são o DL 101 em propriedade industrial geral. Depois é o DL 301 de patentes, o 302 de marcas, o 318 de busca em base de dados de patentes, são 5 cursos, mentira. E o 320 que é de redação de patentes. E depois tem outros cursos também que são oferecidos pela OMP em português, que são em direitos autorais, comércio eletrônico, conhecimentos tradicionais e agora recentemente software. Tem um cardápio. E agora, recentemente, a gente lançou, agora no começo do ano, um curso de PI para exportadores. Então, e esse é uma iniciativa do Brasil, México e Colômbia. E ele trabalha muito em cima de... Se eu sou um empresário brasileiro e eu quero exportar, aonde eu posso procurar recursos, quem pode me assessorar, como que eu posso utilizar a propriedade intelectual, quais direitos eu tenho que ter em consideração. Então, eu acho que é um curso muito bacana e que, se eu não me engano, ele está sendo oferecido sem custos. De qualquer forma, a taxa desses cursos de ensino à distância, eu acho que é muito acessível, são $20, então é realmente uma coisa que é só para garantir que as pessoas vão se inscrever e vão fazer até o final. Aí depois a gente tem os mestrados da OMP, né? A OMP, ela oferece mestrados em conjunto com universidades no mundo todo, inclusive agora a gente teve, o governo da China ofereceu uma bolsa para o mestrado da Universidade de Tongji para brasileiros especificamente, e o prazo acabou agora, eu acho que no começo de abril. Depois eu estou bem curiosa para saber, né, qual foi o nível de candidatura e quem foi agraciado. Mas a gente tem da Universidade de San Andrés, na Argentina, de Milão, de Turim, da Universidade de Turim, tem da Universidade de Ankara, na Turquia, da Africa University, em Zimbábue. Então, tem assim um em cada continente, mais ou menos. Aqui, na América do Sul, é na Argentina.
Mas são oferecidas bolsas também. Então, eu acho que vale a pena, né, para quem está querendo buscar uma carreira acadêmica também, buscar esse catálogo e ver se é uma coisa que se encaixa nas suas necessidades, né, no seu perfil também. Porque são mestrados de 9 meses de duração e normalmente só 3 são presenciais. Agora, depois da pandemia, eu não sei como é que eles vão reorganizar isso, né? Mas realmente é um mestrado profissional, no sentido que você consegue conciliar o mestrado com o seu trabalho, né? É claro, né? Não é todo mundo que consegue tirar 3 meses de licença, mas... E depois a gente tem o Summer School. O Summer School são cursos de verão. A ideia inicial deles era ser 2 semanas de curso, 80 horas de duração, de 9 às 5, num período que um estudante universitário normalmente está de férias e que as universidades estão vazias, então esse estudante ele pode ir e fazer 15 dias de curso ali, entendeu? Para se aprofundar, para mergulhar em propriedade intelectual. Esse foi a primeira proposta dele, né? Aí a gente começou a organizar aqui, e normalmente ele acontece em 10 países do mundo todo, sendo que 2 são fixos, que é Estados Unidos e Genebra, e os outros países eles se alternam. A gente aqui no escritório, a gente matou essa bola no peito um pouco, e aí a gente resolveu fazer um compromisso com o INPI, com a ABAP, com algum outro parceiro, dependendo da edição, para oferecer esse curso no Brasil e de uma forma fixa. E a gente tem conseguido oferecer, inclusive, 2 vezes ao ano, uma vez em janeiro, fevereiro e a outra em julho, agosto, mais ou menos. Por conta da pandemia, a gente reduziu o horário. Agora, possivelmente, ele vai voltar a ser híbrido, né? A gente ainda tem que discutir isso, mas a gente começou a fazer ele para setores, para nichos específicos da propriedade intelectual. Então, por exemplo, essa última edição do curso que aconteceu em fevereiro foi propriedade intelectual no setor de saúde. A gente já fez uma edição de propriedade intelectual no setor audiovisual, por exemplo. Então, a gente vai agroalimentar, a gente vai tentando pegar nichos. A gente ainda não bateu o martelo no tema de agosto, mas eu espero poder anunciar em breve. E eu acho que eu já falei demais, gente. Eu já estou com a língua de fora. E vou voltar para o PI nas escolas, que eu fiquei curiosa com algumas coisas. Eu achei legal essa história que o professor vai, né, começar a falar de PI em sala de aula. Mas, Patrícia, como é que isso vai acontecer? Me dá um exemplo disso. A gente também ficou surpreso com a iniciativa, que retrata justamente algumas expectativas que a gente tinha, que seja trazer a familiaridade com o tema da PI, a conscientização da necessidade, do respeito aos direitos da propriedade intelectual e a própria aplicação dele desse conhecimento na vida cotidiana. E até, coincidentemente, né, assim, fizemos, em parceria com a OMP e com a BPI, 2 podcasts, né, com 2 vencedores do prêmio, falando justamente sobre as iniciativas, né, que foram feitas durante o prêmio. E uma delas, que foi, no caso, o ganhador regional e o principal ganhador, ele trabalhou a construção de jogos digitais e desenvolvimento de dispositivos de robótica de baixo custo, né, com material reciclável, sustentável, em prol do tratamento de sintomas da doença de Parkinson para alguns hospitais públicos de Goiás. Então, ele utiliza conceitos da propriedade intelectual para incentivar os alunos a inventarem, né, a criarem dispositivos que possam auxiliar no tratamento do sintoma da doença de Parkinson. E a live dele também, o podcast, né, foi muito interessante, a gente também vai estar divulgando durante essa semana. E um outro exemplo também muito bacana foi de uma professora de filosofia. E só para a gente chamar a atenção dessa multidisciplinaridade, o professor dos jogos é um professor de matemática, e essa agora é uma professora de filosofia que utilizou a propriedade intelectual para estudar ética, falar sobre ética com os alunos, e ela utilizou a criação de um júri para tratar de temas, né, entre empresas concorrentes sobre concorrência desleal, direito de autor. Então, ela fez, na verdade, um trabalho até com outros professores de outras disciplinas para adquirir um conhecimento um pouco maior, chamou um palestrante, que eu acho que é advogado, se não me engano, para dar um pouco mais de orientação a respeito do que se tratava esse assunto, e trabalhou
esse conceito dentro de sala de aula, que foi uma coisa muito interessante, que é o que a gente quer aproximar. Ela está lá explicando, né, querendo ensinar ao aluno sobre ética na aula de filosofia, e ela vai utilizar a propriedade intelectual como recurso didático na sua disciplina. E essa é a expectativa que nos vai levar para esse projeto que nós estamos iniciando agora em 2022, que também já tem temos assim um grupo muito interessado e coeso e que veio junto conosco para essa atividade por conta de uma ação de mentoria ligada ao Prêmio PEI nas escolas, porque dentro do prêmio, né, do ano passado, nós convocamos mentores, né, que entendem da propriedade intelectual, que foram voluntários à premiação, para se comunicar, né, explicar para os professores aonde que a propriedade intelectual se inseria dentro do contexto dele, do universo dele de sala de aula, que é uma coisa que eles até sabem que existe, mas eles não, mas a PI está onde, né? Aonde que ela se relaciona? E aí quando você começa a falar, eles falam, e realmente, eu já faço isso, eu penso assim, ele só não traduz, né? Não utiliza o vocabulário que nós estamos acostumados e que é o que a gente quer que eles façam mais uso e até conheçam mais exemplos que possam fazer valer na verdade, identidade ou conhecimento especificamente que vai levar eles a um sentimento mais de crescimento pessoal, de crescimento em sociedade, de ativos e de coisas que eles possam fazer em prol da sua própria comunidade, do seu entorno e, quem sabe, do país ou globalmente, pensar um pouco mais globalizado, né? Então, temos assim uma oportunidade que está, assim, novamente eu falo, vindo no momento oportuno, de acompanhar as iniciativas da OMP com esses materiais que eles já estão disponibilizando e que ainda vem mais por aí, né? E que está direcionado também para professores e assuntos que os professores vão tratar com alunos. Então, é a mesma perspectiva sendo complementada e a gente, na verdade, está numa ação de fomentar isso, fazer com que isso aconteça, né? Mediante a elaboração de conteúdo também, assim como esse que eles acabaram quer dizer, vão estar lançando agora aí nessa semana. É mais ou menos por aí, mas as iniciativas são muito bacanas mesmo. Então, eu fiquei na dúvida como é que isso na prática acontece. Vocês escolhem colégios públicos ou é misto, privado, público? Aí o professor, ele é abordado, ele tem que ter uma simpatia com o tema, mas ele também não tem o conhecimento que profissionais da área ou da academia têm. Aí entra a figura do mentor, que vocês abrem a possibilidade dentro da própria academia do NPI, é isso? Quem quer ser mentor, tem lá... Então, o projeto está em formação e tem um grupo de pessoas voluntárias que são, na verdade, pesquisadores, né, da própria academia, são de outras instituições de ensino que estão pelo país, além de pessoas que atuam na área da PI, que trabalham em escritórios, né, que atuam na propriedade, com a propriedade intelectual, que estão ligados à associação, como a ABAP, a BPI, enfim. E a proposta, na verdade, nós pensamos em direcionar primeiro para o cadastro que nós temos das pessoas que foram ganhadoras e que se inscreveram no prêmio. Então, esse universo de professor é o que nós tínhamos em mente, que você chegando por ele dentro da sua escola, né? Então, na escola dele, ele é um professor que tem na escola dele mais um universo de professores. Então, esse era o primeiro caminho. Esse projeto, ele, na verdade, com o interesse de outras pessoas, o que nós conseguimos
trabalhar. Temos uma proposta que está sendo encaminhada para a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, para ser implantado esse conhecimento para colégios, número de colégios da educação do ensino médio, na verdade, de CIEPs, de 50 escolas da rede pública. Nós estamos fazendo também, quer dizer, a criação de um projeto piloto, porque, na verdade, a gente precisa saber o que vai entregar, né? Você tem que se comunicar com o professor, se comunicar com o coordenador pedagógico, para, então, eles se direcionarem para os alunos da escola em si. Então, o trabalho, na verdade, ainda é de informativo e formativo de coordenadores pedagógicos. E aí tem a informação e formação de professores. E aí é que está o grande trabalho, na verdade, que é uma das coisas que a própria ONP trabalhou, que é qual é a linguagem que a gente leva esse assunto para professores de qualquer disciplina que estejam tratando de outros assuntos, que a propriedade intelectual para eles não é mais um assunto para aprender, que eu acho que não é bem o caso, entendeu? Quando a gente fala com o professor, ele não está interessado em aprender mais um assunto. O que a gente quer fazer, então, é traduzir esse conhecimento para que eles possam, mediante exemplos, que é o que aconteceu aí com um ou outro professor, né, utilizar esse conteúdo em sala de aula, na disciplina dele de história, de geografia, de matemática, de português, de ciências, de física. Então, é a construção de um conteúdo que ele possa minimamente entender a correlação dele com a disciplina que ele está dando, dentro de um conteúdo do seu plano de aula especificamente, e chegar lá e utilizar. Óbvio que, dentro dessa proposta, e aí a gente está pensando como um projeto piloto, né? Mas que, como aferir isso, né? E para aferir, a gente também está constituindo um grupo de pesquisa, um laboratório de práticas de ensino da PI. Então, a ideia é que a gente acompanhe esse processo de evolução, de implementação de um conteúdo dentro de uma escola que pode ser essa, para que a gente possa avaliar se essa é a melhor boa prática, né? Qual é a boa prática para desenvolver esse conteúdo. Então, se inicia com uma formação para coordenador, continuada para professores, e dentro desse tempo a gente constitui, elabora, produz materiais, materiais didáticos para serem utilizados pelos professores em sala de aula, e que ao término dessa atividade, não é exatamente um término, né, mas um ciclo de aprendizado, eles possam minimamente realizar uma feira de ciências, digamos, e construir atividades que falem de propriedade intelectual. Então, a gente pode ter, sim, um grupo de alunos que integram os inventores, né, da escola, que vão produzir alguma coisa na aula de física, na aula de química. Nós vamos ter os alunos que podem integrar o grupo de autores, que podem ser aqueles que gostam de escrever, que gostam de fazer música, que gostam de dançar. Enfim, vamos ter um grupo que pode representar os compradores de alguma tecnologia, outros que vão ser vendedores, que vão estar negociando, né, um empreendimento, uma loja. E aí, uma das ações assim, interessantes é também buscar saber qual é a atividade que exerce o pai ou a mãe daquela criança que estuda ali na escola, por exemplo, se ele como se diz, o pai dele tem um negócio dentro de casa que vende pelo Instagram, ou que tem uma lojinha na esquina, ou que é camelô, ou que tem uma loja, que é um mecânico, que tem uma empresa. E aí tentar trazer um pouco desses exemplos, das situações que eles vivem, na verdade, corriqueira, e poder mostrar que ele pode melhorar aquilo. Que ele pode induzir ele a acreditar no negócio do pai, por exemplo, e
ter uma formação para essa área, conseguir induzir a criança a pensar que ela pode escolher, atuar nessa questão da formação, de escolha, de projeto de vida, em que a propriedade intelectual, no final das contas, ela se relaciona com tantas áreas, e todas as áreas, né, que a gente pode minimamente trazer exemplos que façam com que ele se veja, sabe? Seja o autor ali da própria história dele. E esse é o grande desafio da construção do conteúdo, do material, né? Porque material didático existem aos montes aí, bem elaborados e tudo, mas a questão é como fazer com que ele seja minimamente percebido pelo professor como capaz de integrar o conteúdo que ele precisa passar lá, de sala de aula, da aula de história, de falar sobre a Revolução, sobre o descobrimento do Brasil, sobre, sei lá, tecnologias, mas, enfim, é um processo. E, coincidentemente também, além desta, a gente também está fazendo umas visitas técnicas ao INPI com escolas particulares. Então, foi solicitado, e a escola particular já tem um avanço, né, nessa questão dessa nova base curricular do ensino médio, porque para ele ficou muito mais fácil inserir um professor que ensine inovação, empreendedorismo, né, que é a disciplina dada por esse professor até que entrou em contato conosco. Então, foi também uma oportunidade da gente vislumbrar a possibilidade de fazer isso acontecer no INPI como visita técnica, e a gente poder falar sobre a propriedade intelectual para esses alunos dessas escolas. E aí dizer também que a gente tem material, que tem o curso, né, da OMP de formação, então, até porque esse professor que está lá, ele pouco conhece de inovação, até de empreendedorismo. Tem professores na escola de ensino médio, que nós falamos também, que eles são professores de outras disciplinas e estão responsáveis por essa que se chama hoje projeto de vida, que tem tudo a ver, né, com a escolha de uma profissão e tal, mas que, a meu ver aqui, eu acho que aos nossos também, a propriedade intelectual se insere perfeitamente, porque ela é capaz de transbordar esse conhecimento, né, o fazer valer, para que as pessoas entendam que ele pode ter uma marca e proteger o negócio lá da barraquinha que a Isabela falou, do que vende a pulseira lá em frente à praia. Tem tantos exemplos que a gente pode trazer para a realidade de cada uma das pessoas, e aí, se ele tem mais conhecimento, ele vai se interessar por tecnologia, por gamificação, por robótica, por turmas STEAM. Então, a gente consegue se correlacionar e conversar com todas as séries e níveis e disciplinas. Óbvio que para isso precisamos ajustar o conteúdo, porque é o exemplo, né? A gente pode falar da marca, como tem hoje, por exemplo, o Outback e o Outbeco, que está começando aí, né, pegando essa carona numa marca conhecida. E isso é uma questão de negócio que a gente, da área de PI, conhece muito mais sobre as questões e desafios, ou o que leva poder utilizar ou não essa marca e trazer para o cotidiano dele, né? do aluno em sala de aula, enfim. As oportunidades, elas são... devem, né? Imaginamos que isso aí é um planejamento, é uma pesquisação, né? Na verdade, a gente vai estar utilizando metodologias que já existem, né? Para que possamos minimamente introduzir esse conteúdo num público que ainda então não era ou não está sendo trabalhado, pelo menos pelo INPI, né, para desenvolver esse conteúdo da propriedade intelectual. Maravilhoso, né? Que aí você vai reunir que vai dar esse rumo, assim, traçar essa rota com muito mais propriedade, né, e certeza. E só para falar mais uma coisa, que também relacionado à questão de indicações geográficas, em relação ao grupo de pesquisa que a gente está montando, nós também estamos com relações assim, internacionais, com
de pesquisa, né, vinculados a algumas universidades italianas, com o interesse de fazer a aplicação de um estudo que foi desenvolvido lá na região de Toscana, aqui no Vale do Café. Então, seria uma oportunidade da gente trabalhar o desenvolvimento local dos produtores, incentivando a questão histórica da região e fazer um trabalho que também tem a ver com a sensibilização da comunidade local e as escolas no seu entorno, que também é um trabalho paralelo e que está sendo oportunizado até por conta desse pensamento de que a escola é o caminho para a gente crescer e crescer assim, o desenvolvimento desse nosso país. Já falei demais também, né? Não, eu vejo que essas iniciativas estão fortalecendo muito, né, a OMP e o NPI. E as associações, e tomara que uma cultura mundial e nacional de propriedade intelectual também. Eu acho que a gente está falando muito porque, graças a Deus, a gente tem muito projeto, né, Patrícia? É verdade. Muito bom, a gente já... Bora tocar as mentes, porque a gente lida com mentes muito pensantes, né? E assim, de que tem muitas ideias, e aí a ação de articular tudo isso e colocar um prumo, né? E dizer, não, vamos seguir por esse caminho aqui, né? É um trabalho até, não é da noite para o dia, né? É uma coisa mesmo... Esse é um pouco mais até arrojado. Eu lembrei agora de um projeto da ASIP, que é a Associação Interamericana, né, aqui da América Latina, que a gente teve uma brasileira nos últimos 3 anos, foi a presidente, que é a Elizabeth Simpson, e eles têm o ASIP Educa, que é muito legal esse projeto. Eles vão até as escolas, marcam uma aula só para falar de PI com os alunos, e alunos do ensino fundamental, né? Muito bacana. Agora, o PI nas escolas me parece uma coisa ainda mais abrangente, né? Maior desafio, mais arrojado, né? É dar continuidade a tudo isso, né? Nós estamos aí até em contato, o Leonardo, ele é nosso voluntário aí nesse projeto, inclusive representando a ABAP, representando a ZIP, para que a gente possa unir forças para fortificar, solidificar essa ação, porque dar continuidade é o nosso maior, eu acho que o nosso maior desafio. Depois que eu terminar meu mestrado, eu penso em ser mentor e te ajudar. Mas vamos por parte, né? Com certeza. Olha, a gente já está com mais de 60 minutos. Tá uma delícia, mas eu acho que a Isabela queria falar alguma coisa do GIP. É GIP? É isso? Isso. Não, só comentar uma iniciativa do Governo do Brasil, que foi, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual é um grupo formado por 11 ministérios, né? Desde o Ministério da Economia, Agricultura, Turismo, né? Agora onde está a Secretaria de Direitos Autorais. Esse grupo já existe há algum tempo, né? Mas só que eles agora em 2019 eles se uniram para criar uma estratégia nacional de propriedade intelectual que foi lançada recentemente, né? O primeiro plano de trabalho também. E essa estratégia ela tem uma série de ações que visam justamente, né, um fortalecimento do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual. Então o GIP está muito atuante. Eu acho que eu felicito muito o Governo do Brasil por essa iniciativa e a gente espera que seja alguma coisa assim que vá ter uma grande continuidade, que vai ajudar também no estabelecimento de uma cultura mesmo de propriedade intelectual. A última coisinha que eu queria falar, que eu não sei se saiu no chat, eu coloquei o link do nosso escritório, do escritório da OMP no Brasil, onde tem os formulários de inscrição para os workshops que eu mencionei essa semana. Tá aqui. Tô vendo tá aí no chat, tá? Porque o meu congelou aqui, meu chat, aí eu já não sei. E então, só quem quiser se inscrever, dá uma passada lá. Quem não quiser, dá uma passada também, porque a gente conta headcount, isso vale pra gente. Então, e era só isso mesmo. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Patrícia, quer fazer últimas considerações antes da gente encerrar a nossa ótima live? Eu falar, o projeto, esse prêmio, o projeto, faz parte de uma das iniciativas do EMP, que a Isabela comentou. Eu ia tocar nesse assunto, mas como vocês tocaram,
essa ia até ser a minha última pergunta, justamente em cima da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, o que deveria ser melhorado, já que ela começou a ser divulgada ano passado, justamente para disseminar, né, o conhecimento, enfim, disseminar a API. Mas vocês já tocaram muito bem nesse tema. Eu acho que isso a gente já até deixou bem claro. E é isso, minhas queridas. Obrigada aí pela disponibilidade de vocês. Sei que é uma semana corrida, mas foi uma delícia. Vai ficar aqui gravado para quem não conseguir entrar na segunda-feira às 11 da manhã. E também depois no canal da Liga Nacional da Propriedade Intelectual no YouTube. Beijo para vocês. Boa semana. Beijo, boa semana. E a gente vai se ver. Obrigada. Para vocês também. Tchau. Até logo. Imagina.